Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os nomes mais indicados para a rodada 3 do Cartola, tá? Vamos trazer aqui um panorama da rodada aí, como é que a galera vem pensando, as estratégias para a reserva de luxo e o capitão, Hulk ou Vegete? Bora pro vídeo. Bom, até o momento foram assistidos 66 vídeos, somando um pouco mais de 20 horas, tá? Então deixa o like aí, fortalece o trabalho da gente. Eu acho que aqui vai dar um panorama legal para vocês, né? O mais indicado é dar um panorama da rodada, das peças que são unanimidades, das peças que dá, dos nomes que dá para a gente tentar fugir. Aí te dá um leque ali de opções ali mais cotadas, né? Que estão sendo mais visadas para a rodada, né? E umas outras mais correndo fora da curva ali, né? Que estão sendo pouco visadas ali, mas são apostinhas que a galera tá trazendo. Tá? Então deixa o like aí para fortalecer o trabalho da gente. Vamos começar pelo gol, tá? O goleiro, galera, é o Ronaldo, tá? O Ronaldo eu considero que seja unanimidade, né? Como de prática que vocês sabem, 60%, acima de 60% a gente começa a considerar uma unanimidade, tá? O Ronaldo está custando, ele está sendo indicado 68% de indicações, tá? O Ronaldo. E aí eu considero unanimidade. O segundo mais indicado vinha sendo o Marcão, tá? Do Juventude, com 12% de indicações. Há uma dúvida ali, né? Entre o Marcão e o Gustavo, tá? A gente vai ter a escalação de Juventude, tá? Então, vou estar botando o Gustavo aqui a princípio, tá? Se caso o Gustavo não for jogar, eu posso botar o Brasão aqui, até porque os demais indicados a gente não vai conseguir encaixar aqui. E daí o terceiro mais indicado é o Everton, do Palmeiras, com 8% de indicações, e o Everson, do Galo, com 5% de indicações, tá? Na zaga, né, um nome que está sendo muito bem cotado, mas eu ainda não considero unanimidade, né, ele está muito próximo de ser, seria o Júnior Alonso. O Júnior Alonso está com 58% de indicações, né, ele não está com 60%, né, e mesmo assim, às vezes ali está, com 60%, 65%, a gente começa a considerar unanimidade, né, lógico, quanto mais próximo dos 100%, mais unânime se torna esse jogador, né, então ali 58% ele nem chegou a começar a ser ali, mas eu considero importante, né, de repente, a gente pensar na possibilidade de ter um zagueiro do Galo. Por quê? Porque o segundo mais indicado é o Vitor Hugo, com 31% de indicações. Tá? Então, se a gente somar as indicações do Júnior Alonso e do Vitor Hugo, dá 89% de indicações com pelo menos um do Galo. Tá? Um zagueiro do Galo. Então, assim, 89% dos influenciadores estão optando por um, ou por Júnior Alonso ou por Vitor Hugo. Né? E aí acabou os dois batendo ali como os mais indicados, e como a gente aqui vai com os mais indicados, a gente vai dobrar esse galo aqui. E daí a gente tem ali, né, para você que optou ali, né, pode optar ou pelo Alonso ou pelo Vitor Hugo, né, apesar do Alonso estar um pouquinho mais à frente, tá? E daí a gente tem outros nomes ali para você poder diversificar, que estão sendo bem cotados ali para a rodada. O Ferrarese com 20% de indicações, o Canu com 17% de indicações, e o Santiago Mingo com 16% de indicações, tá? Então perceba, a gente tem, né, um do Galo para você escolher entre os dois, né? A gente tem um do Bahia para você escolher entre os dois, também é bem viável, né? E tem o Ferrarese, eu acho que ele está um pouquinho à frente do Arboleda e do Alan Franco ali, pela questão de jogar na lateral, né? Mas daí logo subsequente, né, ao Santiago Mingo, a gente vem ali com o Léo Ortiz e o Arboleda, ambos estão empatados com 8% de indicações. Depois a gente tem o Alan Franco com 6% de indicações, tá? Daí, né, dando sequência aí nos nomes, a gente tem o Abner, do Juventude, e o Maurício Lemos, do Vasco, ambos empatados com 5% de indicações. O João Vitor, do Vasco, o Freitas, do Fluminense, e o Alexander Barbosa, do Botafogo, ambos, os três empatados ali com 2% das indicações. Tá? A princípio a gente vai estar indo com o Canu, tá? Aqui nessa reserva. Na lateral, galera, a gente tem um nome ali que está sendo muito bem contado, mas também não chega a ser unanimidade, tá? Que é o Luciano Juba. O Luciano Juba ele está com 45% de indicações, tá? E daí muito próximo, daí assim, ele chega a ser o dobro do segundo, que é o Paulo Henrique, com 22% de indicações, tá? Então ele está sendo muito bem cotado, apesar de não ser unanimidade, então tem seus riscos de fugir. O Paulo Henrique, ele com 22% de indicações, ele está muito próximo do que estava o Saravia. O Saravia que vinha sendo escalado ali, a galera vinha escalando, havia dúvida do Saravia e Natanael, então um escalava outro, né, ia esperando lá para ver, parece que o Saravia realmente não joga, quem deve jogar é o Natanael. Mas o Saravia, ele vinha com 21% de indicações e o Natanael com 5%, tá? E daí, né, Saravia não jogando, o terceiro mais indicado se torna a princípio o Guilherme Arana com 18% de indicações, tá?
Então aí seria ali o Luciano Juba, Paulo Henrique, né, e Guilherme Arana, os nomes mais cotados ali para a rodada, mas não muito distante, a gente tem com 16% de indicações empatados. O Enzo Dias, do São Paulo, e o Juninho Capixaba, do Bragantino. Né? O Enzo Dias que está em dúvida, tá? Então vamos acompanhar as notícias, tá? Mas um nome também bem cotado para a rodada. Aí os nomes correndo por fora ali, né? A gente tem o Lucas Piton, com 9% de indicações, Santiago Arias, do Bahia, com 6% de indicações, o Natanael do Galo e o René do Fluminense, ambos empatados com 5%, o Wesley do Flamengo e o Escobar do Santos, empatados com 4%, e o Piquerez e o Everton do Juventude, ambos empatados com 2% das indicações, tá? Então, a princípio, a gente vai estar aqui indo com o Paulo Henrique, né? Eu fui me empolgando, falando para vocês os números. Esqueci de escalar aqui o Paulo Henrique, tá? Já vamos escalar a nossa reserva aqui, que a gente pode estar botando aqui que encaixa. Guilherme Arana não vai encaixar, depois o próximo nome seria o Enzo Dias ou o Juninho Capixaba. Vamos botar o Juninho aqui nesse banco. Show? No técnico, rapaziada, a gente, né, continua sem ter unanimidade, né? A unanimidade até agora foi o Ronaldo, o goleiro. Mas o Senna está sendo mais cotado ali, né, com 49% de indicações. Né? Mesma questão do Juba, né? Assim como o Juba é praticamente o dobro ali do Paulo Henrique, o Senna é praticamente o dobro do Cuca. O Cuca é o segundo mais indicado com 26% das indicações. Tá? E daí correndo mais por fora tem o Fábio Matias com 17% de indicações e o Fábio Carille do Vasco com 4% das indicações. Tá? Partindo para o meio de campo, rapaziada, aí a gente tem duas unanimidades. Tá? Então no início ali de ser unanimidades, né, mas ali difícil fugir, tá, dos dois, né? Talvez se você for fugir de um, de repente aí por uma questão de cartoletas, mas difícil fugir dos dois, você estaria saindo muito da curva. A gente tem o Scarpa com 65% de indicações e o Arias com 64%, tá? Ambos estão muito próximos ali, né? E daí o nosso terceiro mais indicado seria o Jean Lucas com 40% de indicações, tá? O Jean Lucas, vamos achar ele aqui, ele é bem baratinho, tá? Então ajuda a equilibrar esse time. O quarto mais indicado é o Felipe Coutinho, com 32% de indicações, tá? Então aí você tem esse trio de ataque como mais indicado, Scarpa, Arias e Jean Lucas. Você pode estar optando, né, de repente por uma questão de cartoletas ali, não ir nem com, ou não ir com Arias ou não ir com Scarpa, né? E de repente botar ali o Felipe Coutinho, tá? Com 32% de indicações. Você pode até não ir com o Jean Lucas e ir com o Coutinho, tá? Talvez seja até mais seguro assim, né? Você manter o Scarpa e o Arias, tá? E daí você pode revezar nesses nomes ali. Além do Jean Lucas e do Coutinho, tem o Everton Ribeiro com 25% das indicações e o Cauli, que está em dúvida, com 15%. Tá? Então eu percebo que está sendo bem contado esse meio de campo ali do Bahia. Tá? Se a gente juntar 40 do Jean Lucas com mais 25 do Everton Ribeiro e com mais 15 do Cauli, dá 80% de indicações com o meio de campo do Bahia. O Bahia tem muito favoritismo em cima desse Mirassol, que sofre muito defensivamente, né? Então a expectativa dentro do Bahia marca pelo menos 2 ou 3 gols ali no Mirassol, tá? Então há uma expectativa em cima disso. O mercado tem uma expectativa nisso, né? Aqui a gente avalia o mercado, né? O que o mercado está enxergando da situação. A gente é o trader cartoleiro aqui. A gente avalia os gráficos do mercado ali, o que eles estão trazendo para a gente. Seguindo aqui na sequência, né, depois de Cauli com 15%, a gente tem o Gabriel Bontempo, tá, com 9% de indicações, que também é dúvida. Tá? Aí depois a gente tem ali empatados com 2% de indicações. Desculpa, eu pulei uma linha. Do Gabriel Bontempo, que é dúvida, que está com 9% de indicações. A gente tem depois o Arrascaeta e o Lima. O Lima, que é dúvida, tá? E ambos estão empatados com 8% de indicações. Depois a gente tem o Emmanuel Martinez com 7% de indicações. Aí depois a gente tem empatado o Iago Pikachu e Sérgio Oliveira com 2% de indicações cada. Eu ia pular a linha ali do Arrascaeta, Lima e Martinez. Show? Então o nosso meio de campo é esse, tá? Vamos ver quem que a gente consegue estar botando aqui nessa reserva, né? O Jean Lucas, o Coutinho, será que vai caber aqui? Eu acho que não cabe, né? O Jean Lucas é muito baratinho. Deixa eu ver aqui pelos nomes aqui. Cara, realmente nenhum nome que tenha sido indicado, né, cara? Tem alguns nomes aqui que tiveram só uma indicação, tá? Por exemplo, o Mandaka teve só uma indicação. O Marco Antônio teve só uma indicação. Tá?
Tudo tá indo com esse mandaca aqui, né? Vamos ver se dá bom. É o único que consegui encaixar aí. Vou estar usando até um Coutinho ali com o Jean Lucas na reserva e botando um banco. Reserva de luxo. A galera só tá usando reserva de luxo no ataque, né, cara? Eu usei rodada passada no meio e deu bom, tá? Rodada passada ali eu fui com... Quer dizer, deu bom entre aspas, né? Acabou um que um zicou, né? Zicou 2, aí eu fiquei com 2 bons lá, porque eu botei no meu time, né? Não nesse time aqui que eu monto pra vocês, mas só contando uma historinha. Eu botei lá Arias, Arrascaeta e Scarpa como Alan Patrick na reserva de luxo, né? E a Alan Patrick entrou no lugar de Arias. Aí fiquei com Alan, Arrasca e Scarpa. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos pro ataque, né? A galera quer ver o time dos mais indicados, eles não querem saber das minhas loucuras. No ataque, galera, a gente tem mais 2 unanimidades, tá? E esses são mais unanimidades do que o Scarpa e o Arias, tá? O Vegete tá à frente do Hulk ainda, né? Que assim, quando eu fui fazer o levantamento total dos números, fazer os cálculos lá e buscar a porcentagem, eu fiquei impressionado, achei que o Hulk fosse estar à frente, mas o Vegeta ele tá com 87% de indicações. O Hulk com 81%, né? Os dois são muito fortes para essa rodada, tá? Eu acho que talvez a galera, assim, tem um bom grupo indo com o Vegeta, mas fugindo, a maioria tá indo com os dois, aí uns estão fugindo dos dois, poucas pessoas estão fugindo dos dois, e alguns estão optando ir pelo Vegeta e não ir com o Hulk, né? Talvez pela valorização aí, mas acho que é muito próxima dos dois, né? Então, cada um monta suas estratégias. Aqui eu trago os números. Aqui eu trago o que o mercado pede. O Lúcio é o terceiro mais indicado. O mercado é foda. O Lúcio é o terceiro mais indicado, tá? Só que aqui não caberia. Aí eu reestruturei um pouquinho, né? Fiz uma mudança nesse time para a gente poder encaixar o Lúcio ali, né? Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz. Vou voltar para o time lá para ver da minha cola aqui qual foi a mudança. Ah, tá. Eu tirei aqui o Paulo Henrique, que é mais caro. E aí eu botei o Enzo. Tá? O Enzo Dias do São Paulo. Show? Aí a gente consegue encaixar aqui um Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues. Vai a Lúcio Rodrigues. O Lúcio não foi na reserva, né? Não, o Lúcio é titular. Já vamos falar da reserva de luxo aí, das estratégias que vocês podem estar adotando para essa reserva de luxo, tá? Cadê, velho? Não, peraí. Eu me embananei aqui. Me embananei. Ah, aqui eu botei o Enzo. Ah, não. Eu troquei o técnico também? Foi. Eu tinha trocado só o técnico, aí não deu. Aí acabei trocando o Enzo também, eu acho. Deixa eu ver aqui, montar para vocês. Quem sabe faz ao vivo, galera. O Fábio Matias, que é o segundo mais indicado, mais baratinho. O terceiro, quer dizer, o segundo era o Cuca, né? Vamos botar o Lúcio aqui. Mas eu acho que não vai dar para ocultar com o Paulo Henrique, não. Fuga, Marinho, Lúcio. Show. Aí meu time é esse mesmo, com o Enzo, que tá aqui. Temos o Gilberto Dias. É isso mesmo, né? Sobrou uma cartoletinha aí. Não tá fácil. Não tá fácil para montar time, tá caro. Como a gente tira um panorama aqui, né? Então tá difícil. Mas vamos lá, a gente conseguiu montar, né? Eu vejo mais potencial em questão de ataque lá, tá? Então a gente trouxe aí. Eu poderia de repente aí tirar um Júnior Alonso, tentar buscar mais baratinho, mas o SG também do São Paulo na zaga ali são mais caros, né? Então acabei optando pelo Enzo, que é mais barato daí que o Paulo Henrique, que era bem caro. Foi a escolha que eu fiz, né? Mas aí eu vou trazer os números para vocês, tá? Vegeta 87%, Hulk 81%, Lúcio 52%. Depois a gente tem o quarto mais indicado, o Rony, com 24% de indicações. O Gabriel Tagliari, com 21% de indicações. Correndo por fora, a gente tem o Cano com 7% de indicações. O Bruno Henrique e o Luciano, né? O Bruno Henrique do Flamengo e o Luciano do São Paulo, ambos empatados com 5% de indicações. E empatados com 2% de indicações, a gente tem o Estevão do Palmeiras e o Coelho do Galo.
E aí a gente vai falar do reserva de luxo, né? Porque assim, o cara mais indicado para reserva de luxo é o Pulga, tá? É o Eric Pulga, o cara mais indicado. Deixa eu só estar salvando esse time aqui, porque o Cartola tende a dar um BO se você demora. O Pulga é o reserva de luxo mais indicado, com 42% de indicações. Mas não muito atrás dele, a gente tem o Lúcio Rodrigues com 34% de indicações, né? Às vezes a galera tá indo dobrando ali com o Rony, e daí bota o Lúcio, o Galo ali com o Rony, bota o Lúcio aqui na reserva. Alguns estão optando ali por um Cano com o Lúcio na reserva. Outros eu acho que pelo Bruno Henrique, eu acho que é mais caro com o Lúcio na reserva, tá? Então não muito distante ali, a gente tem o Lúcio com 34%. Aí os reservas de Lúcio correndo por fora, a gente tem o Rony, do Galo, tá? Então não me recordo qual foi o trio que o cara escalou para poder botar o Rony do Galo na reserva de luxo. A gente tem o Guilherme do Santos que está em dúvida, tá? Daí o Rony e o Guilherme ambos estão empatados com 6% de indicações como reserva de luxo. O Gabriel Tagliari e o Canóbio, ambos também estão empatados com 4% de indicações para a reserva de luxo, tá? Mas nossa reserva de luxo aqui vai ser o Pulguita, que é o mais indicado. Para capitão, o Hulk é o mais indicado com 58% de indicações, tá? Ele está bem à frente, tá, do Vegete. O Hulk está com 58% de indicações, o Vegete com 20% de indicações, e daí os nomes mais correndo por fora ali seria o Lúcio Rodrigues com 15% de indicações, e acreditem se quiser, o Tagliari com 3% de indicações. A quem há tanta confiança no Tagliari para botar de capitão. Mas seguimos. Então é isso, galera. Esse é o mercado, tá? Esses são os nomes mais indicados. Tudo isso aqui para vocês, um panorama do que a galera tá enxergando aí dessa rodada, do que a galera tá acreditando. Show? Deixa o like aí, fortalece o trabalho da gente. Tamo junto, vamos pra cima.